Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. É a Série C na reta final, na fase final, a fase 2 quadrangulares. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e já temos duas equipes que ascendem para a Série B em 2025 e as duas do mesmo grupo, Volta Redonda e Remo, vão jogar a segunda divisão em 2025. O Remo não jogava a Série B desde 2020 e o Volta Redonda desde 2021, o Leão na verdade, e o Volta Redonda desde 1998, lá se vão 26 anos. Voltaço está de volta, Remo também. Os dois para a segunda divisão. Botafogo e São Bernardo foram eliminados. Vamos deixar like nesse vídeo aí, vamos buscar 150 likes para esse conteúdo. Afinal de contas, a quinta rodada da fase final da Série C está encerrada, com os resultados que você já está vendo na tela. A vitória do Volta Redonda para cima do Botafogo pelo placar de 2-1. Volta Redonda foi buscar um gol já na reta final para garantir sua vitória. Não subiu no sábado, teve que esperar o domingo e tinha que torcer para o Remo vencer no Mangueirão São Bernardo. E isso aconteceu, 1-0 com o gol do Ítalo. Volta Redonda e Remo estão na Série B. O Remo, quem diria que não fez uma grande fase classificatória, teve dificuldade, ficou na parte de baixo por um bom tempo, mas na reta final começou a disputar, começou a arrancar até de fato disputar aí na última rodada, conquistar a vaga para os quadrangulares semifinais. Mas chegou nessa fase final e sobrou, sempre se valendo do Mangueirão para fazer os seus pontos. Os dois têm 9 pontos, então aí na liderança não podem ser mais alcançados por Botafogo e São Bernardo. Aliás, Botafogo e São Bernardo que fizeram campanhas melhores na fase classificatória do que Volta Redonda e Remo. O Botafogo foi primeiro colocado, né, no geral, aliás, recordista de pontos, mas chegou na fase final, não ganhou de ninguém, 2 empates e 3 derrotas, e o São Bernardo foi o quarto colocado no geral, mas chegou aqui também, só conseguiu vencer uma partida para cima do Botafogo. Volta Redonda acabou em quinto na fase classificatória e sobe, e o Remo foi o oitavo, o pior dentre os classificados, e conseguiu o acesso. Volta Redonda e Remo vão lutar pela vaga na final da Série C, os dois vão lutar por isso. Na última rodada tem São Bernardo contra Volta Redonda e Botafogo contra o Remo, os dois postulantes à final, jogam fora de casa e a diferença vai se dar através do saldo de gols. A gente explica já na classificação os resultados aí do grupo C também. O Ipiranga venceu o Atlético por 2-1 e o Londrina venceu a Ferroviária por 3-2. Está escrito Londrina ali embaixo do escudo do Atlético, mas é o Atlético. Ipiranga 2-1 para cima do Atlético. Um jogo bem disputado, o Ipiranga mereceu a vitória de fato, a primeira vitória do Ipiranga nessa fase final, ele tá super na disputa, e a gente teve um jogaço do Londrina contra a Ferroviária, 3-2, 1-0 Londrina, a Ferroviária buscou o empate, Londrina meteu 2-1, depois a Ferroviária empatou e teve um 3-2 na reta final. Mais um grande jogo, aliás, que o Londrina proporciona nessa fase. Londrina que desde o início está jogando muito bem, perdeu nas 2 primeiras rodadas, mas sempre mostrou um desempenho para brigar pelo acesso e finalmente conseguiu os seus pontos. Aliás, 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Ipiranga fora de casa e agora vence a Ferroviária jogando em casa e vai para a última rodada bem posicionado. Classificação aqui do grupo B, Volta Redonda 9 pontos, Remo 9 pontos, São Bernardo 5, Botafogo 2, São Bernardo só chega no máximo a 8, Botafogo no máximo a 5. Volta Redonda e Remo sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 e agora disputam a vaga na grande final. Volta Redonda jogando fora de casa contra o São Bernardo, Remo jogando fora de casa contra o Botafogo. A situação é a seguinte, Volta Redonda para garantir a vaga precisa ganhar o jogo, mas precisa ganhar por uma vantagem igual ou maior do que o Remo. Ganhar na questão do saldo. O Remo precisa ganhar o jogo, torcer para o Volta Redonda perder, empatar, ou que ganhe por um gol a mais do que o Volta Redonda. Se o Volta Redonda ganhar por 1-0, o Remo precisa ganhar por 2-0, porque aí ele ultrapassaria nos gols pró. Então Volta Redonda e Remo disputam a vaga na final da Série C, mas os dois já subiram para a Série B, que de fato é o que mais importa. A classificação do grupo C tá aí, com o Atlético 7 pontos, Londrina também 7 pontos, Ferroviária 7 pontos, Ipiranga 6 pontos. Se o grupo B tá totalmente decidido com o Voltaço e o Leão subindo para a Série B, no grupo C a gente tá tudo em aberto, aí a gente percebe que tá tudo em aberto com os 4 times. Aliás, os 4 só precisam de si na última rodada, né? Tem Atlético e Londrina em São João del Rei. O Atlético só precisa da vitória, se vencer, sobe. E o Londrina, se vencer o Atlético, também sobe, porque aí no máximo poderia ser alcançado pela Ferroviária no saldo de gols, mas mesmo assim seria bem difícil. A Ferroviária joga em casa
contra o Ipiranga. Se vencer, sobe, porque Atlético e Londrina se enfrentam, ou seja, um dos dois não vai conseguir atingir 10 pontos. E o Ipiranga, se vencer fora de casa a Ferroviária, também sobe, porque ele garante que ultrapassa a Ferroviária, e como Atlético e Londrina se enfrentam, ele vai ultrapassar um dos dois também. Então, todos os 4 times só dependem de si. Na última rodada, Atlético versus Londrina em São João del Rei, Ferroviária contra Ipiranga no interior de São Paulo, em Araraquara. Então, se no grupo B tudo definido, com Volta Redonda e Remo garantidos na segunda divisão, no grupo C tudo em aberto para Atlético, Londrina, Ferroviária e Ipiranga. O Ipiranga ganhando pela primeira vez nessa rodada de número 5. O Londrina, por exemplo, vem de 2 vitórias seguidas, desbancando aquela ideia de que Atlético e Ferroviária dominariam nessa parte final, nesse segundo turno de fase final do quadrangular do grupo C. Tudo em aberto, portanto, para Atlético, Londrina, Ferroviária e Ipiranga. Os 4 em condições de igualdade na última rodada. É claro que Atlético e Ferroviária levam uma vantagem porque jogam em casa na última rodada. É esperar para ver quem vai fazer companhia para Volta Redonda e Remo na Série B do ano que vem, na Série B de 2025. Vou passar para alguns dados aí da Série C do Campeonato Brasileiro, com os melhores ataques. O Atlético disparado, melhor ataque, 48 gols. O Volta Redonda tem 36 e o Botafogo da Paraíba, 34. O Botafogo, que foi uma grande decepção nessa fase final, mas na fase classificatória foi um fenômeno, né? Recordista de pontos. Melhores defesas do campeonato, a Ferroviária, que tem tomado bastante gol na fase final, não tomava quase nada, né? Durante todo o campeonato só tomou 9 e agora na fase final já tomou 10. 19 gols, ainda é a melhor defesa. A ABC sofreu 20 e o Figueirense sofreu 20. O ABC e o Figueirense vão jogar a Série C no ano que vem. Piores ataques, 2 rebaixados aí, né? O São José só marcou 12 gols, foi o lanterna do campeonato. E o Sampaio Corrêa também caiu com 16 gols marcados apenas. O Floresta só fez 15 gols, mas permaneceu na Série C do Brasileiro. Piores defesas, Ferroviário, que foi rebaixado, disparado aí com 38 gols. E Volta Redonda e Londrina aparecem na sequência com 31. Volta Redonda subindo para a Série B com uma das piores defesas, mas também é bom destacar que ele acaba jogando mais jogos que a maioria das equipes, né? Porque chegou na fase final. Londrina também sofrendo 31, sofre muitos gols, aliás, nessa fase final. Artilheiros da Série C, o Kaique, do São Bernardo, com 10 gols. 9 gols tem o Paulo Sérgio, do Náutico, assim como o Jonatas, do Atlético. 8 gols para o Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, que saiu do clube antes de viver o acesso. E o Thiago Marques, do CSA, também 8 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para a última rodada e a definição das 2 últimas vagas na Série B de 2025 e, claro, a definição dos 2 finalistas da terceira divisão nessa temporada de 2025, ou melhor, de 24. Um grande abraço, turma!